Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na nossa plataforma. E na aula de hoje eu quero iniciar falando muito obrigado a todos que estão aqui e também compartilhar algo que eu fiquei muito feliz. Um trecho bem curto de uma das aulas aqui, inclusive foi o final do vídeo, que eu só falo assim, uma frase que é minha: ler vira a página da vida. Eu falo assim, não esqueça não, ler vira a página da vida. E agora, 8 horas da noite, 5/7/2025, um Reels tão simples como esse está com 300 mil visualizações. 300 mil visualizações. E eu fiquei muito feliz. Pode parecer algo pequeno, né? Porque hoje em dia tudo tem que ser tão milionário e grande. Mas eu achei muito legal essa frase ter se espalhado tanto. No vídeo de hoje, eu venho de muitos acontecimentos e muitas reflexões, e por isso que tem tantos livros hoje aqui na nossa bancada, porque eu quero falar sobre biografias e sobre destino. Por isso que tem tantas biografias aqui. O que eu quero que você saia desse vídeo de hoje na cabeça é uma mensagem bem direta e que eu já vou falar. É que você tem que insistir no seu destino. E a única forma que eu achei de provar isso foi mostrando todas essas biografias de pessoas que, de alguma forma, conseguiram alcançar aquilo que eles eram predeterminados a alcançarem. Como assim? O que isso quer dizer? Para que você entenda isso, eu vou dar um exemplo do David Goggins. O David Goggins é um homem dos Estados Unidos que conquistou muitas coisas, muitos méritos muito difíceis. Eu sei que se você conhece o David Goggins, você acha que eu estou o descrevendo de uma forma muito simplista, mas para quem não conhece, eu acho que isso é suficiente. E o que o David Goggins fez? Ou melhor, o que o David Goggins falou? Ele disse que o maior medo dele é que quando ele chegasse ao céu e encontrasse Deus, ele não o reconhecesse e mostrasse uma lista de tudo que, na verdade, Deus teria providenciado para ele se ele tivesse tido fé em si mesmo, se ele tivesse sido árduo o bastante consigo e com sua trajetória. E aí ele compara a lista que ele estava antes de começar a se esforçar mais para conseguir superar as dificuldades que ele enfrentou na vida e a lista de que ele simplesmente tinha preguiça. Ele trabalhava numa detetizadora, era obeso, e essa seria a vida dele, uma vida digna, mas não tem comparação com o que ele conquistou, sendo um dos soldados mais emblemáticos e que ganharam, inclusive, a maior indicação de honra que um soldado nos Estados Unidos pode receber, que é a medalha de honra. E todas as dificuldades que ele venceu e os livros dele que se tornaram best-sellers mundiais. E aí ele fala que tinha esse medo dessa comparação dessa lista, porque essas duas pessoas existiam dentro dele, só que a única pessoa que podia
que estava impedindo daquilo se tornar realidade era ele mesmo. E é com esse pensamento que eu quero começar a nossa análise de biografias. Todos esses livros que estão aqui, todas essas pessoas incríveis, tinha uma pessoa que podia ter acabado com a vida de todas elas, com todas essas histórias bonitas. E essas pessoas eram apenas si próprias. Eles não desistiram de si. E por isso que a história deles estão nessas biografias. Da mesma forma, nós não podemos desistir da gente. Então, vamos passar por cada biografia e conhecer um pouco da história. Óbvio que são aqui milhares de páginas, não vou demorar muito em cada biografia. A intenção é mais que você conheça pessoas, porque algo muito importante é que você veja que alguém fez atos incríveis. Porque se você está todo dia só vendo as pessoas fazerem coisas superficiais, a sua vida, ela não te leva a olhar para o alto e pensar em coisas grandiosas. É isso que o entretenimento te faz parar de pensar. E eu não falo em coisas grandiosas, igual as pessoas falam na internet, de comprar carro caro, de ter milhões de seguidores, mas de sonhos, gente. Tipo assim, sonhos. Uma coisa que é tão bela e tão poética, e hoje em dia tá tão vulgar, tá tão interligado a uma conquista material. Mas as maiores conquistas, elas não foram pensadas buscando bens materiais. O maior exemplo disso, o maior paradoxo disso tudo, paradoxo no sentido de em contradição, que não faz sentido, é a história do Steve Jobs. Então vamos começar pela biografia dele, que está aqui. Steve Jobs, por Walter Isaacson. O Steve Jobs conta que ele teve 2 situações econômicas na vida dele. Na primeira, ele era pobre, então dinheiro não fazia tanta diferença na vida dele, porque ele não tinha muito dinheiro. Quando eu digo pobre, é importante que você coloque isso no contexto econômico dos Estados Unidos. É muito importante que você tenha essa cognição de entender que eu não estou falando que ele é pobre no contexto Brasil, porque pobre no Brasil, a pessoa não tem o que comer. Pobre nos Estados Unidos era que os pais deles eram trabalhadores e ele era desempregado. Tipo isso, entendeu? Ele não era um herdeiro. Esse é o contexto. E na outra situação da vida do Steve Jobs, ele era bilionário, que foi quando a Apple deu muito certo. Mas o intuito dele sempre foi o desenvolvimento dos produtos dele. E aí, eu sei que nessa hora bate aquela vergonha alheia. Meu Deus, olha o que essa menina tá falando. Ela tá dizendo para não se importar com dinheiro, que magicamente, se eu me importar com algo suficiente, o dinheiro vai surgir. Não é isso. Inclusive, eu me importo com dinheiro. Eu me importo muito, porque eu sei o quanto é importante para você ter uma condição de vida tranquila. O que eu tô querendo dizer é sobre como ele tinha um foco. Tire a questão do dinheiro dessa reflexão e na biografia do Steve Jobs, foque na questão sobre você ter um foco, um sonho, algo pelo qual trabalhar. Não é uma meta material, não é um sonho de consumo. É um foco. Por exemplo, qual é o meu foco? O meu, Verônica Bantin.
desde que eu fazia engenharia, o meu foco é usar o meu conhecimento para ajudar as pessoas de alguma forma. Ver como tudo que eu faço de alguma forma permeia isso. Isso que eu estou fazendo é usar o meu conhecimento de alguma forma. O estudo que eu faço na faculdade é usar o meu conhecimento para ajudar. Os vídeos que eu posto no meu Instagram também é ajudar. Então é você ter um foco na sua vida, ter algo pelo qual acordar todos os dias. E é isso que essas pessoas têm em comum. Não necessariamente isso vai te fazer ser uma pessoa grande, mas eu acredito que isso vai te deixar sã, com a cabeça saudável. E, gente, vocês não têm noção o quanto isso vai ser raro daqui a uns tempos. Ter a cabeça saudável vai ser uma raridade. Então, preste atenção. Tenha a mente sã e procure alimentar sua mente sã. Isso vai ser raridade. Anota o que eu estou dizendo. Já é raridade. Outra pessoa. Vamos agora para a biografia de Albert Einstein. Eu amei essa biografia. Sério. Muito boa. E o que eu mais gostei na biografia do Einstein? O Einstein queria estudar, cara. Ele queria estar com os livros dele e desenvolver as teorias dele. E o que orbitava isso, esse foco da vida dele, era para alimentar esse foco. Então, se ele tinha que trabalhar no escritório de patentes, caso você não saiba, o Albert Einstein, a maior parcela da vida dele, ele não foi assim um cientista famoso. Ele trabalhava no escritório de patentes 8 horas por dia e depois ele estudava. Claro que enquanto ele estava no escritório, ele também estava pensando nas teorias dele. Mas assim, ele ganhava o pão de cada dia e ainda buscava maneiras de manter o estudo dele. E assim, ele não fez isso porque ele queria ser milionário, gente, aos 21 anos. Ele tinha um foco na vida dele. A questão é que a gente precisa decidir se a gente quer dar um check nesses requisitos da vida moderna, que é ser milionário antes dos 30, ou então ter um momento sã. Por quê? É muito estranho, assim. As pessoas mentem na internet. As pessoas têm problemas e elas dizem que não têm, que é para as pessoas que assistem comprarem esse estilo de vida. Mas isso não é saudável mentalmente. Essa busca desenfreada por desempenho. A não ser que isso seja atrelado a um sistema de vida que alimente uma mente tranquila, uma mente saudável, não vai dar certo. É por isso que você vê muito mais gente doente, com problemas mentais, ansiedade e depressão, do que você vê milionários. Mas não pode falar disso, né? Porque é besteira. Mas é a verdade. Outra pessoa, já que a gente estava falando do Steve Jobs, vamos pular agora para a época do Renascimento e vamos falar de Leonardo da Vinci, que pintou, assim, ele é mais famoso do que Steve Jobs, se você for olhar a importância. Gente, Leonardo da Vinci pintou A Última Ceia, pintou a Mona Lisa. Tudo bem, você não sabe quem é Steve Jobs, mas qualquer pessoa sabe sobre o quadro A Última Ceia. E o que Leonardo da Vinci terminou a vida dele com? Com a roupa dele e uma herancinha pra... nada, assim. Uma herancinha
bem pequena. E ele marcou a humanidade. E qual era o foco de Leonardo da Vinci? Era a arte dele. Você tá conseguindo entender onde é que eu tô querendo chegar? O universo parece ter uma mística forma de abençoar as pessoas que creem na sua autenticidade e trabalham duro por isso. Eu acho isso incrível. Aqui na minha frente, vou rodar aqui os livros. Tenho muitos exemplos. Melinda Gates, Viola Davis, Viktor F. Frankl, Ed Jacu, Carolina Maria de Jesus, Rita Lee, Fernanda Montenegro, Stephanie Land, David Goggins, Getúlio Vargas, Jennifer Doudna. São vários nomes de pessoas que conseguiram, na sua área, se destacar. Talvez essas pessoas sejam muito especiais para o mundo, de maneira geral, porque elas são famosas. Mas a verdade é que essas pessoas só são incrivelmente especiais e de fato conhecidas no seu íntimo pelas pessoas que elas chegaram a amar. Então, quando você estiver pensando sobre o seu foco, pense também em como você vai envolver as pessoas da sua vida. Não se coloque numa trajetória de solidão para que quando você chegar na linha de chegada, não vai ter ninguém lá para te abraçar, para comemorar com você. É muito legal essas biografias, essas histórias de superação, mas nunca esqueça que são pessoas e que daqui a um tempinho ninguém vai mais falar sobre elas. Daqui a um tempinho esse vídeo vai ser só uma parte da minha história e eu nem vou estar mais aqui, porque o tempo passa. Então dê atenção ao que importa para você, mas também para as pessoas que são importantes na sua vida. Construa uma vida com consciência nos seus sonhos e nas pessoas. E você vai ser feliz assim. Não se deixe levar pelo consumismo. Mantenha a sua mente sã e vai dar tudo certo. Tá certo? Muito obrigada se você assistiu até aqui. Olha, tem me feito muito bem poder conversar com vocês. Não são muitas pessoas, mas são pessoas que estão aqui no meu coração e que, se você está assistindo até agora, muito obrigada e espero que isso te ajude de alguma forma. Até a próxima. Tchau.